Boa noite, galera. Hoje eu quero trazer aqui um papinho um pouquinho mais leve, um pouquinho mais suave, que é sobre psicoterapia, né? Então, só gostaria de reiterar mais uma vez, né, que as coisas que eu trago aqui, elas não são, tipo, das vozes da minha cabeça. Eu leio bastante, eu estudo bastante e conforme eu vou lendo as coisas, eu vou organizando os pensamentos para trazer para cá. E esse papo de hoje foi organizado a partir desse livro, de Psicoterapia Fenomenológica Existencial, organizado por Valdemar Augusto Angerami Camon e a Ana Maria Feijó, que são dois queridos referência ali nesta área de fenomenologia existencial. Mas não, o papo hoje não vai ser tão focado assim na fenomenologia existencial, mas mais na psicoterapia em si, né? Vai ser um papo um pouquinho mais tranquilinho, que é justamente para a gente tentar falar brevemente, né, do que é este ato da psicologia. E assim, quando a gente fala de psicoterapia, dentro de uma abordagem mais humanista, a gente nega tudo aquilo que tira do homem a sua singularidade e as suas nuances únicas, né? A gente esquece quaisquer coisas que possam determiná-lo de alguma maneira. Inclusive, a gente pode refugar um pouquinho a ciência, né? Que não tem como buscar cientificidade e a singularidade do homem da mesma maneira, porque as coisas elas ficam um pouquinho paradoxais nesse meio, né? E aí, quando a gente está falando de psicoterapia, esta forma, este local onde a gente vai olhar o ser humano, implica uma maneira de vê-lo não de uma maneira científica, né? Porque a gente busca uma abordagem mais humana mesmo, e nem que isso pareça contrário, né, aos avanços da ciência. E aí nós temos três coisas que são importantes, que é posto pelo Angerami Camon, que são quase como se fossem três temas diferentes, que é a percepção dos fatos, a afinidades e concepção de valores e sentimentos do psicoterapeuta diante do paciente. Então, assim, o que é essa percepção dos fatos, né? É que, na verdade, a psicoterapia, ela é uma maneira que a gente encontra de tentar ampliar o campo perceptivo, né, do paciente. Ou seja, né, fazer com que ele enxergue as coisas a partir de uma nova perspectiva e essa nova perspectiva sirva de base ou de porta principal para que ele efetue outras mudanças que ele ache necessárias na vida dele, né? Para que ele possa exercer ainda mais a sua liberdade e a sua responsabilidade frente à sua existência, né? Essa mudança no campo perspectiva, ela pode trazer uma dimensão um pouquinho maior, né? Traz uma nova dimensão, na verdade, de consciência que passa pelas possibilidades, né? Outras possibilidades de existir e que não necessariamente é sinônimo também de probabilidades. E aí são duas coisas diferentes, né? Que a gente tem possibilidade de enxergar muitas novas coisas para nossa vida, mas isso não quer dizer que vai acontecer, né? É possível, mas pouco provável, compreende a diferença? Ele até dá um exemplo aqui, tipo, que ele vê a possibilidade, por exemplo, de casar com alguém, sei lá, da Noruega, mas ele não conhece ninguém da Noruega, então a probabilidade que ele realmente case com alguém de lá é menor. Então, assim, traz uma abertura maior do ser humano para que ele enxergue novas possibilidades de existência. E aí, a partir disso, a gente vê o que é mais provável que aconteça, o que é menos provável, para que lado que a gente pode ir, para que lado que a gente pode trabalhar, quais escolhas a gente pode fazer para que essas possibilidades que ele vê como coisas interessantes para ele sejam cada vez mais reais, né? Ou estejam cada vez mais perto disso. E o tempo dessa mudança
do campo perceptivo, ele varia de pessoa para pessoa, né? Não tem como a gente falar, vai acontecer em tanto tempo, né? Em 30 sessões, 5 sessões, 3 meses de terapia. Não. Isso varia muito de cada um, como é que cada um está lidando com as coisas, como que cada um enxerga as coisas. E nós, terapeutas, precisamos acompanhar este indivíduo no processo dele, né? Acolher as coisas da maneira como elas são pro paciente e não quão rápido ou quão devagar nós gostaríamos que isso fosse, né? E além do tempo que demora para cada um conseguir enxergar as coisas diferentes, é super importante também a relação, né, que se dá entre terapeuta e paciente, porque sem uma relação que consiga fazer o paciente se sentir acolhido, se sentir confortável para conversar sobre as coisas que ele acha interessante e sobre as coisas que ele não gosta, sobre as coisas que ele gosta, sem que haja isso, fica difícil de a gente proporcionar um local de abertura para o diferente, né, de aceitação do diferente. E nós, como seres humanos, nós somos devir, né? Nós somos um contínuo vir a ser que ele coloca e um ainda não somos, né? E todas essas possibilidades de vir a ser, elas dependem desta superação desses limites, né? Que a gente tem em relação ao que a gente enxerga como possibilidade. E a partir do momento que a gente supera esses limites, então nós podemos nos tornar muito mais ainda. E aí essa abertura do campo perceptivo por meio da psicoterapia só pode acontecer por meio dela, porque envolve, né, o preparo do terapeuta, envolve a relação terapêutica, a escuta, que ela não é totalmente neutra, porque é impossível que sejamos totalmente neutros, mas ela envolve uma consciência muito diferente de que a gente realmente precisa dar espaço para o outro manifestar e ser quem ele gostaria de ser, né? Existe todo meio que um preparo, assim, teórico e prático também de quem está oferecendo esse serviço. Sem falar que também, enquanto o paciente se desenvolve, nós terapeutas também nos desenvolvemos, né? É uma mudança mútua, porque a relação acontece numa lógica dialética, né? As duas é um encontro de duas pessoas que se transformam juntas. E isso é gostoso, né? E aí, puxando um pouquinho assim para a parte da fenomenologia existencial, em todo esse contexto da psicoterapia, ela se recusa a utilizar de quaisquer bases que não são a própria condição humana e o que tem, né, realmente de comum. Somos seres livres, somos seres responsáveis por nós, né? A gente precisa lidar com as coisas da maneira como elas acontecem, sem negar a responsabilidade que a gente tem pelos atos que temos e pela resposta que eles causam na nossa vida, né? Isso traz angústia também, enfim, uma série de outros fatores, né? Outra coisa que é importante para a gente falar sobre é sobre as afinidades, né? E a concepção de valores que passa neste processo de terapia, né? E essa concepção de valor, principalmente enquanto terapeutas, a gente precisa ter um certo. A gente precisa estar alinhado, de certa maneira, assim, à realidade do paciente, né? Ele até traz um exemplo bem interessante aqui no livro, que tem um terapeuta que atende alguém que fuma, e o terapeuta detesta cheiro de cigarro. Mas o paciente fuma e cada vez que ele chega no consultório, mesmo não tendo cinzeiro, que já era um indicativo de tipo, não pode fumar, o paciente vai lá e acende o cigarro. E o terapeuta fica puto com aquilo, porque ele não suporta cheiro de cigarro. E aí nós temos, assim, uma não afinidade entre alguns costumes do paciente e coisas que o terapeuta gosta ou não gosta. Então, tipo, é impossível que o terapeuta fique tranquilo nessa situação, já que ele não gosta do cigarro e o paciente precisa fumar, gosta de fumar, enfim. E aí a visão do terapeuta pode ficar um pouco nublada ou
prejudicada em relação ao paciente. Então, nós temos uma limitação aí que ela não vai ser benéfica para nenhum dos dois. Um, porque vai passar raiva, e porque ele não vai conseguir ofertar o serviço que ele deveria para aquela pessoa que está lá em busca, né, da terapia. Então, é preciso que a gente reconheça esses valores e essas limitações para que a gente coloque o mínimo de empecilhos possíveis para que essa relação possa fluir de uma maneira gostosa, né? Porque assim como a minha presença afeta o outro também me afeta, né? A presença do outro também me afeta. E nós somos afetados uns pelos outros o tempo inteiro. E para além disso também, quando a gente está atendendo e conversando com a galera, a gente percebe assim um pouquinho de receio no início das pessoas de falar sobre as coisas. Pode ser uma pessoa, o terapeuta pode ser uma pessoa totalmente desconhecida e a pessoa em atendimento não tem facilidade de falar com pessoas desconhecidas. Então, a gente precisa levar em consideração que qualquer relação precisa de tempo para fluir tranquilamente, né? A gente precisa dar tempo para a pessoa se acostumar com a gente, para a gente se acostumar com o outro, para a gente conseguir manter um nível de intimidade que propicie essa troca, né? Que propicie essa abertura para falar sobre coisas que nos angustiam, coisas que nos deixam felizes ou coisas que nos deixam tristes. Porque falar por essas coisas por si só já não é muito fácil. E agora com alguém desconhecido, as coisas pioram mais ainda, né? Aí nós precisamos cuidar também com essa questão da linguagem, né? Por exemplo, um estrangeiro que não fala ou não entende português muito bem, e ele vai para terapia com alguém que só fala português. Pode ser que essa manifestação do que ele pensa, do que ele sente, fique um pouquinho prejudicada porque ele não consegue transformar tudo aquilo que ele está sentindo realmente em palavras, né? Ou até uma linguagem super formal do terapeuta, enquanto o paciente tem uma linguagem mais informal, né? Ou não conhece tantos termos, e daí fica aquele negócio assim do cara todo pomposo tentando falar bonito, sendo que o outro não está entendendo nada. Então a gente precisa estar atento a todas essas afinidades que podem auxiliar ou prejudicar o processo. E além também de que qualquer relação que seja, inclusive a terapêutica, ela precisa ser prazerosa, ela precisa ser gratificante, precisa nos dar energia para que a gente continue nos sentindo bem o suficiente para nos abrirmos para esta relação, né? E para o que ela pode trazer de bom para nós. E aí, nesta relação terapêutica, a gente consegue propiciar muito a reflexão, que é como se fosse um renascimento da percepção. A pessoa percebe, mas ela não consegue refletir muito sobre aquilo. Então, a gente auxilia nesse processo para que a reflexão sobre as coisas que o paciente perceba possa ser transformado num autoconhecimento. E aí isso vai gerar a mudança, às vezes, que a pessoa precisa, né? Mudança de perspectiva, mudança de valores, de repente, se ela sente que ela não está vivendo dentro de uma coisa que faz sentido para ela, né? E pensando em tudo isso, a psicoterapia ela não pode estar ligada a nada determinista, né? E a nenhuma crença popular, assim. Tipo, não que o terapeuta não possa ter crenças, pode, lógico que pode, é um ser humano, mas ele não pode deixar isso afetar o curso do serviço que ele está oferecendo, porque aí ele estaria colocando os seus valores para o paciente. E não é isso que a gente quer, a gente não quer doutrinar ninguém, a gente quer que as pessoas pensem por si só e compreendam como são as coisas para elas, né? O nosso dever enquanto terapeuta é conduzir as pessoas à liberdade e não restringi-las, né? E mais uma vez, né, a gente não consegue ser totalmente neutro, mas a gente precisa cuidar para que a gente não contamine esse processo do outro de autoconhecimento e de escolha frente à sua própria realidade, né? E aí, uma outra coisa também que é importante que a gente fale é sobre os sentimentos do psicoterapeuta em relação ao paciente, né? Porque tem muito aquelas ideias de alguns psicólogos de que a gente precisa
ficar com cara de paisagem o tempo inteiro, que tu não pode manifestar nada, que tu não pode sentir nada pelo paciente. Mas, poxa vida, né? Como que a gente não vai sentir admiração, por exemplo, por alguém que tu percebe que tá fazendo um esforço enorme para superar os seus limites, para se desenvolver em outros aspectos, né? Como que tu não vai sentir admiração por alguém que tu enxerga que tá nesse processo e que tu ainda tem intimidade? Porque, querendo ou não, na terapia a gente desenvolve, né, uma relação de intimidade. E nós, psicólogos, terapeutas, enfim, nós somos porta-voz da mudança e da transformação do paciente. Então, é difícil tu conseguir manter uma distância e não sentir admiração ou não sentir afeto, né, pelo outro. E se isso não for crescer a níveis onde possa, de alguma maneira, criar algum vínculo, talvez patológico, não há problema. Inclusive, isso pode ser positivo, porque a gente está realmente se abrindo a esta relação, a gente está se abrindo a este encontro e estamos sentindo o que as relações humanas nos fazem sentir. Não quer dizer que a gente vai amar e nos apaixonarmos pelo paciente e casarmos com ele, não, porque daí a gente já vai perder um pouquinho aquela neutralidade que a gente ainda precisa de alguma maneira manter, que a gente precisa de distância para enxergar as coisas a partir de um ponto de vista um pouco mais limpo, digamos assim, né? E cara, não, o afeto, né? Tu não pode pensar uma terapia sem afeto, porque o afeto faz parte de uma relação de confiança, faz parte de uma relação de apoio, faz parte de uma relação de uma relação acolhedora. Então, desde que a gente não transforme, né, esse afeto num apego patológico, tá tudo bem. E aí nós temos, né, por último, mas não menos importante, a empatia, que é um dos valores mais importantes que a gente precisa ter enquanto terapeuta e que é muito falado. Hoje em dia as pessoas adoram falar de empatia. E para além, a empatia, na verdade, ela é, né, essa coisa de tipo, tu se afetar pelo. Deixa eu reformular. Se o sofrimento do outro não causa nada em mim, então eu não tenho condições, enquanto terapeuta, de fazer alguma coisa por essa pessoa, né? Eu estou muito distante dele. Eu não consigo me afetar pelas coisas que ele traz, né? Pelo seu relato, pelas suas vivências. E aí a gente novamente tem uma distância que não deixa esta relação, este encontro acontecer de uma maneira mais natural e talvez um pouquinho mais profunda, que é o mais capaz de realmente mobilizar e causar mudanças, né? Causar as transformações que espera-se que um processo de terapia cause. E essa empatia, a gente não está falando do entendimento teórico do que é isso, a gente está falando da vivência prática, né? De realmente sentir, não sentir o que o outro sente, porque isso não tem como, mas assim, enxergar minimamente qual é o ponto de vista do paciente e usar isso de base para o processo, né? Para a prática ó, e tal. Para que a gente consiga pegar o ponto de vista dessa pessoa, né, os sentimentos que ela sente, e utilize isso de base para as mudanças que a gente pode mobilizar nele. Não as mudanças que a gente quer fazer, porque, novamente, né, seriam as mudanças que nós achamos necessárias, mas a gente precisa descobrir quais são as mudanças que o paciente acha necessárias, né? E assim, eu só queria falar um pouquinho por cima sobre isso, porque é um tema que ele é bastante comum na área clínica, né? Tanto de psicologia, psiquiatria, até acho que filosofia clínica, que querendo ou não passa por este lugar também. E eu não tenho a pretensão nem a intenção de esgotar esse tema agora, porque é um tema que a gente poderia falar por muito tempo. Mas são coisas interessantes para a gente trazer num geralzão, e aí aos poucos a gente pode canalizar, pode e vamos, né? E canalizando isso
para uma abordagem fenomenológico existencial, que é aquilo que eu estudo, que é aquilo que, eu propus a esse grupo, né, a gente focar mais nesse lado. Então, aos pouquinhos serão trazidos conteúdos focados mais para esse lado, mas assim, num panorama geral, esta é a ideia, né, da psicoterapia, né, um pouquinho de uns detalhes, talvez, que eu acho importantes para que a gente sempre lembre e não deixe sair da nossa cabeça, enquanto estudantes, enquanto terapeutas, enquanto pessoas, né, tanto, profissionais de saúde, quanto alguém que está buscando ou utilizando dos serviços de outros profissionais de saúde, né. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção. Vamos conversando aí sobre as coisas e vendo o que mais surge a partir disso, né. Até mais.